Deixa eu me apresentar primeiro, então. Eu sou o Guilherme Cortes, eu sou advogado, sou gerente de investigação na Leme Forense e eu estou aqui para falar com vocês hoje um pouquinho sobre essa questão da utilização, né, das ferramentas tecnológicas, aqui nesse momento na extensão de responsabilidade, no âmbito da recuperação de crédito, tá? Do pré-ajuizamento à execução. Então, é bem importante a gente ter aqui como pilar, né, para essa conversa, a ideia de que, por mais que a recuperação de crédito ela precise passar por determinadas etapas, né, a gente vai dar uma ênfase na extensão de responsabilidade, justamente porque ela é algo que trava muito ali a parte da execução, quando você está com uma inadimplência, às vezes, de muito tempo, o processo que está correndo aí há alguns anos, e também para o pré-ajuizamento como uma ideia de estratégia, tá? Então, para a gente começar aqui, tem alguém aí que é da área de cobrança, área de recuperação? Tem gente aqui? Maravilha! Então, a gente vai falar bastante aí a mesma língua, né? Eu estou trazendo aqui nesse primeiro momento, então, para vocês, uma avaliação, né, de qual que é a função ali dessa necessidade, dessa extensão de responsabilidade na recuperação de crédito. Então, a gente tem algumas situações ali corriqueiras, né, no âmbito da cobrança, que acabam criando certas barreiras ali para você conseguir avançar no processo de execução, né, na recuperação ali de valores. Então, a blindagem patrimonial, né, ela é uma das grandes barreiras, né? A blindagem patrimonial ela é relativamente simples de fazer, né? Então é algo aí que está amplamente disponível para os devedores. E há um tempo atrás, né, ela era muito mais assertiva porque a gente tinha muito menos formas de buscar os indícios que revelassem esse tipo de movimentação, né? Então hoje, com as ferramentas tecnológicas, né, algumas que eu vou mencionar aqui, que a Leme tem e que outros parceiros aí de setor também possuem, né, essas ferramentas nos geram insights para conseguir verificar esse tipo de situação e de repente conseguir desmistificar isso daí dentro ali do nosso setor, do nosso escritório, enfim, para conseguir colocar na cabeça de todo mundo que não é porque você não achou os bens ali na parte inicial da execução, né, que você não vai conseguir recuperar aquele crédito. O segundo aspecto aqui é a parte da mudança na saúde financeira da empresa. Então aqui eu já estou falando de execuções direcionadas à pessoa jurídica, tá? Claro, vamos avaliar também questão de avalistas, mas algumas vezes não há uma intenção fraudulenta, uma intenção de afastar patrimônio de credor, né? Muitas das vezes a empresa simplesmente acaba enfrentando ali um momento um pouco mais complicado, né? E essa mudança aí na saúde financeira dela causa uma grande diferença ali entre qual era o cenário na época da análise do crédito, na hora da concessão do crédito ou na hora da negociação ali, e o momento atual onde iniciou-se a inadimplência, né? Então, às vezes, o credor, nesse momento aqui, ele vai ficar também refém da situação de que, olha, eu não consigo mais cobrar essa empresa aqui, eu já sei que de repente ela está ali em vias de pedir uma recuperação judicial ou em vias de uma falência mesmo, mas é possível aplicar uma estratégia ali de extensão de responsabilidade? E quando eu falo extensão de responsabilidade, do que eu estou falando? Praticamente tudo que a gente consiga acionar ali via incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou, né, apontar ali alguma situação dentro do processo que possa trazer mais pessoas ali para o polo passivo da ação, né? Então, tornar ali para o credor uma situação um pouquinho mais fácil de repente pedir o assenjuízo não só ali do devedor principal, mas diante do reconhecimento ali de alguma fraude, alguma situação de uso irregular da pessoa jurídica, né, poder avançar no patrimônio de outras pessoas ou mesmo dos sócios. Agora, vamos abordar um pouquinho aqui essa parte da problemática ali, né, dessa análise da extensão de responsabilidade, né? Como eu mencionei para vocês, antigamente a gente tinha um cenário muito diferente, né, justamente pela ausência ali da informatização de cartórios, de juntas comerciais e até a disponibilização de como você vai consultar quantas empresas uma pessoa tem ou quem são as pessoas ali ao redor, né, do teu devedor, do teu executável. Então, esse primeiro aspecto aqui de diferenças regionais em cartórios e junta comercial é o seguinte, né? A gente tem uma certa dificuldade, às vezes, ali com cartórios, especialmente registro de imóveis, que é amplamente utilizado ali no âmbito da recuperação de crédito, né? Pelas diferenças regionais. Então, como que eles entendem qual é a forma de fazer uma busca de bens? Então, se você solicitar uma busca de bens
Em São Paulo, você tem, às vezes, um resultado um pouco diferente, uma visão um pouco diferente do cartório em relação a Paraná, Rio de Janeiro, Bahia, enfim. A amplitude que você pode realizar. Hoje em dia, com a questão da LGPD, né, a gente enfrenta algumas barreiras, às vezes, para conseguir o retorno desses dados. Então, essas diferenças regionais já criam uma dificuldade, né? Sempre criaram, e até hoje, mesmo com a informatização dos cartórios, né, tornando muito mais fácil ali você fazer um pedido de certidão, ainda assim, essas diferenças regionais causam ali uma certa dificuldade quando você está analisando um contexto ali de dívida, precisando aprofundar ali no teu devedor para verificar se ele tem bens em alguma marca diferente, né, além ali do domicílio que você tem conhecimento que ele atue. E a questão das juntas comerciais também, né? Hoje em dia já está muito mais padronizado, hoje em dia é muito mais fácil de você fazer emissão de atos societários, só que aqui a gente entra num vácuo, né? Beleza, é relativamente fácil você fazer uma emissão de certidão na junta comercial. A questão você tem que ter pelo menos ali ciência de que aquela pessoa possui uma empresa naquele estado, certo? Então, ali no âmbito da junta comercial de São Paulo, eu não vou conseguir verificar se o Guilherme tem uma empresa constituída no Paraná, por exemplo. Então, ao invés de você consultar junta por junta, hoje em dia a gente tem algumas ferramentas tecnológicas que facilitam essa análise, né? Vou pegar um exemplo aqui para vocês, depois eu posso abordar um pouquinho melhor, mas a Lemel possui hoje um mapa de relacionamento. Qual que é a ideia do mapa de relacionamento? A gente pega a base de dados disponibilizada pela Receita Federal, onde tem todas as empresas do Brasil, onde tem sócios dessas empresas, né? E transforma ela num mapa, né, de fato, gráfico, vinculando ali empresas, sócios, e a partir disso você consegue expandir a sua busca para empresas dos sócios, empresas dos familiares, uma ideia muito semelhante à do Sniper, por exemplo, né? O Sniper é um lançamento aí recente do judiciário, no entanto ele encontra algumas limitações, né? Algumas pessoas têm dificuldade de conseguir o deferimento dele ali no processo, e ainda assim o resultado dele, ele acaba não trazendo uma informação muito profunda, porque você consegue verificar ali de fato quais são as empresas ali vinculadas a um CPF que você está buscando, por exemplo, mas vai se limitar a isso, né? Enquanto em ferramentas como essa, você consegue avançar em relação aos demais CPFs que aparecem ali para você, né? Então, se a empresa do Guilherme é a sua devedora, você colocar ela ali no mapa de relacionamento vai mostrar o Guilherme e os demais sócios. O Sniper vai fazer a mesma coisa, só que a partir daí você pode fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada, né, dentro do mapa de relacionamentos. Então, por exemplo, avançar ali, beleza, quais são as outras empresas que o Guilherme tem, quais são as outras empresas que o sócio do Guilherme tem, quais são as outras empresas que os familiares do Guilherme têm, porque lá naquele contexto que eu trouxe para vocês de blindagem patrimonial, é muito comum que sejam essas as pessoas que sejam utilizadas na estratégia. Familiares, outros sócios, e assim, como eu mencionei ali, não é sempre uma questão de já existia anteriormente ali uma intenção do devedor de construir uma situação que os bens dele fossem inacessíveis. Não, né? A gente sabe que às vezes é uma questão de organização societária, de planejamento tributário, mas isso acaba causando aí uma certa dificuldade dos credores avançarem no patrimônio, né? Então, tendo esse tipo de sistema, a gente já consegue vencer ali parte dessas dificuldades. Volume de dados localizados e volume das carteiras de crédito, né? Isso aqui também é uma das grandes dificuldades ali do pessoal que atua nessa área. Por quê? A depender ali do tipo de carteira que você lida, né? A depender do tipo de carteira que você lida, você pode não ter tempo, pode não ter braço para conseguir fazer uma investigação do devedor. Muitas vezes ali o pessoal que está atuando ali na parte do contencioso das execuções, né? Eles precisam tomar uma decisão rápida para dar vazão naquele caso, porque na sequência ele já tem 5, 6 casos para tentar ver o que vai fazer no mesmo dia. Então fica muito difícil de você avançar além dos dados básicos que vocês têm ou além das buscas que o próprio judiciário retorna, né? Então, para conseguir analisar um grande volume de dados e conseguir dados localizados de um caso em específico e até de carteiras, né, a gente começa a trazer algumas soluções ali para o mercado. Então, por exemplo, uma das nossas ferramentas ali, dossiê de indícios, né, você coloca ali o CPF, seleciona algumas bases específicas para busca de bens, algumas bases específicas para indícios de operacionalidade, ou seja, para você verificar se a empresa de fato tem uma atuação, se ela está atuando naquele local que você tem conhecimento, ou se de repente uma das filiais dela está um pouquinho mais forte, e principalmente análise de endividamento, né? Essa é uma barreira ali que você encontra às vezes no âmbito da cobrança, porque
a gente tem dívidas privilegiadas, né? Então, dívidas trabalhistas, dívidas fiscais. Então, às vezes, o credor até chega em algum patrimônio ali executado. O problema é que, por mais que ele chegue antes, a depender ali do andamento da execução, né? Você pode ter a tua penhora ali atravessada por uma penhora fiscal, por uma penhora trabalhista e começar a esgotar o patrimônio do seu devedor de uma forma muito rápida, né? Então, essa velocidade que você ganha para analisar um grande volume de dados, um grande volume de devedores de uma carteira dentro desse tipo de ferramenta, é bem importante ali para ter um êxito um pouco diferenciado, né? Hoje, como é que o pessoal acaba atuando nesse tipo de carteira? Você tem lá 1000 processos para analisar, você não vai conseguir fazer uma análise profunda dele. Você vai ver, sei lá, ticket médio mais alto, ou ajuizado há menos tempo, enfim. Aí a gente vai criando essas estratégias para selecionar quais desses 1000 a gente vai dar atenção. Mas não necessariamente a gente está selecionando ali parte desses 1000 que realmente pode trazer um resultado. Então aqui a gente traz uma proposta diferente. Ao invés de a gente olhar só o valor da dívida, a gente vai analisar também o potencial de recuperação. Às vezes uma dívida um pouco menor tem um potencial de recuperação mais alto, e uma dívida um pouco maior, por mais que ela aparentemente justifique você investir tempo, dinheiro em buscas, ela pode não ter um potencial de retorno. Então aqui, com um custo muito baixo, muito mais baixo do que a gente acaba gastando ali para fazer citação, para fazer pesquisa Bacen-Jude, para pedir InfoJude, a gente acaba tendo bons indícios de, por exemplo, imóveis rurais. A gente consegue adiantar uma pesquisa veicular aqui e aí você tem a necessidade de aguardar um reajuste para saber se o cara tem ou não alguma coisa ali no nome dele. Essa parte de investigar a operacionalidade também te dá novas regiões para fazer busca, né? Então você sai daquela limitação de aonde eu conheço que o meu devedor atua, aonde está a sede da principal empresa dele, aonde ele colocou ali como domicílio dentro do contrato, e passa a analisar, opa, ele pode ter uma operação em outro estado, em alguma região distante ali do meu conhecimento inicial e que de repente pode me trazer algum retorno ali dentro de uma busca de bens. Agora vamos aprofundar um pouquinho essa ideia de soluções, né? Por enquanto eu joguei algumas coisas para vocês, mas vamos falar especificamente de como essas plataformas conseguem nos ajudar, né? Então o primeiro ponto aqui é a própria plataforma de buscas que eu acabei mencionando para vocês, né? A nossa plataforma, a plataforma da Lê, o Sonar, ele é no formato modular. Então, cada módulo ele vai corresponder ali a uma etapa da investigação patrimonial e, claro, né, aí a gente sempre recomenda para o cliente seguir uma certa lógica ali, justamente para ele conseguir entender até que ponto ele vai precisar se aprofundar no caso específico dele, né? Então, eu, por exemplo, hoje eu atuo ali na parte mais consultiva da empresa, na parte onde a gente faz a própria investigação patrimonial para o cliente. O cliente manda para a gente ali o número de processos, os devedores dele, o valor da dívida, né? A gente analisa ali com ele a viabilidade, constrói um relatório de investigação patrimonial usando as nossas ferramentas, né? E apresenta ali o cenário do devedor, se é possível ou não fazer a recuperação. Dentro desse trabalho, a gente inicia como? Lá naquele mapa de relacionamento que eu comentei com vocês, de que forma? Buscando ali o devedor, os avalistas, mas principalmente quem está em volta dele, o que ele tem de empresa, o que os familiares dele têm de empresa, alguma coisa que está me apontando para uma situação de utilização de holding patrimonial, por exemplo. Eu tenho um desenho de grupo econômico aqui, dentro da própria ferramenta você tem um botãozinho ali, indícios de grupo econômico. Você clica ali, ele vai comparar telefone, endereço, e-mail cadastrado na Receita Federal com todas as empresas do Brasil. Então, ainda que esteja fora ali do mapa que você montou, que às vezes é utilizado algum laranja ali para a constituição da empresa, ainda que esteja fora desse âmbito, você consegue, através desse cruzamento inteligente que a plataforma faz, verificar indícios desse grupo econômico, de repente chegar em outra empresa, chegar em outra pessoa que está relacionada ali ao devedor, que possivelmente pode te auxiliar ali na construção dessa tese de extensão de responsabilidade. Depois desse ponto, né, o que a gente recomenda sempre para o cliente? Avançar para o nosso dossiê de indícios. O que é o dossiê de indícios? Você coloca ali um documento, seleciona as bases que você deseja buscar, né? Então, as bases que eu comentei para vocês, que trazem bens, que trazem indícios de operacionalidade e indícios de endividamento. Solicita ali, a depender do volume de dados, ali, até 24 horas ele te retorna um Excel. Então, essa é uma das vantagens que é bem fácil de você trabalhar e, principalmente, trabalhar com mais de um resultado, ou seja, você vai lá e faz a busca de uma empresa e dos 3 sócios, por exemplo.
você pode unificar esses Excels e trabalhar de uma vez só com todos os dados ali para eventualmente verificar que, opa, bateu aqui endereço de empresa entre eles. Ou eles têm indícios de atuação em outro estado que a gente tinha conhecimento. E quanto mais indícios, mais reforço, maior a probabilidade de, se você executar uma busca, né, ela te retornar alguma coisa positiva. Então, ao selecionar essas bases, você tem a visão 1, quanto de patrimônio esse cara pode ter. 2, aonde ele está atuando. 3, endividamento. Né? Bem importante verificar o endividamento, justamente para entender o potencial de recuperação. Se você pega um devedor que tem um endividamento muito alto fiscal, muito alto trabalhista, e o seu crédito não tem nenhum tipo de natureza privilegiada, você já sabe que você vai sair atrás naquele crédito em específico. Se você está analisando uma carteira, esses são os pontos que você pode colocar para definir prioridades dentro dessa carteira, né? Quando você não tiver tempo suficiente para analisar profundamente todos os seus casos. Avançando, então, tendo um cenário aí de endividamento, de potencial de buscas, etc., obviamente a gente vai sugerir sempre que o cliente faça emissão de certidões. Né? A gente traz indícios, a gente usa muita palavra indício, que a gente sempre vai recomendar. Beleza, você chegou nessa situação aqui de esses são sócios, essas são as empresas, é aqui que está sediado. Só que você precisa avançar ali para emissão de certidões na junta comercial, certo? Existe sempre um certo delay ali entre a informação que você tem, que foi disponibilizada pela Receita, e a informação, né, de hoje. Então a emissão de certidão é importante para isso, né? Principalmente ali no âmbito da recuperação, porque às vezes ali o devedor está fazendo movimento enquanto ele está no endividamento. Então ele está construindo ali a estrutura dele, ele está saindo de empresa, colocando o nome de laranja, colocando o nome de filho, enfim. Então é sempre importante você fazer a emissão desse tipo de certidão para conseguir o momento atual ali, né? E da mesma forma, não só em juntas comerciais, mas no sistema cartorário ali, né? Então você tem um indício de busca de bens ali no Supermercado do Paraná. No Rio de Janeiro, você já faz a busca ali, certo? E hoje a unificação, né, e a digitalização desses sistemas nos ajudam muito. Então, dentro da nossa plataforma, você consegue fazer a solicitação, por mais que a gente tenha hoje plataformas específicas ali das juntas comerciais, ou, por exemplo, a ANR, acho que todo mundo aqui já deve ter tido uma certa evidência ali, que está unificando ali as formas de pedidos de certidão, mas o fato dessa unificação e digitalização te deixa muito mais rápido ali você confirmar esse resultado, né? E a gente consegue fazer isso para você dentro da mesma plataforma. Então, a plataforma onde você investigou no mapa, onde investigou ali no dossiê, você faz a emissão dessas certidões ali dentro mesmo, para conseguir comprovar os seus indícios, para conseguir fortalecer ali a tua tese, né? Ter os documentos que vão parar a sua tese de extração de responsabilidade. E aí, por fim, essa parte de cruzamento de dados, né, que é uma das mais importantes, quando você vai avaliar essa situação de grupo econômico, né, justamente porque existem formas que vão gerar certas lacunas, né? Então você pode colocar a tua holding, ou uma empresa aí que vai fazer o faturamento, né? É muito comum a empresa endividada simplesmente criar uma estrutura espelho para faturar, para continuar no negócio, enquanto o endividamento está em uma outra empresa. Então essas ferramentas de cruzamento de dados, elas vão te auxiliar quando não há um vínculo societário direto, né? Então, uma estratégia de blindagem um pouquinho mais elaborada, ela vai tomar muito cuidado com essa questão de vínculos societários. Então, aqui, tendo cruzamento, por exemplo, aquele que eu mencionei para vocês, no mapa de relacionamento, de endereços, de telefones e de e-mails, principalmente, porque, assim, a parte de endereço ela já é bem batida, que é um dos principais pontos ali de grupo econômico. Mas, às vezes, há uma certa desatenção na hora de constituir essas empresas em relação a dados de contato simples, como um telefone, como um e-mail. Então, a partir de uma ferramenta que faça esse cruzamento para você, e aí, dentro da base toda da Receita Federal, né, você já tem um ganho ali de verificar quem, de repente, pode representar ali um componente de um grupo econômico, né? É claro que, assim, tem que ter uma certa sensibilidade, às vezes é só uma questão de, é telefone do contador, é e-mail do contador. Então, tudo isso daqui, né, nos auxilia, né, a identificar os indícios, aí atrás os documentos que vão corroborar para esses indícios, mas ainda assim é bem importante que a pessoa que esteja analisando ali, seja um analista, seja um advogado, tenha certa sensibilidade na temática de extensão de responsabilidade para poder analisar esses dados. Bom, pessoal, o tempo está acabando aqui, achei que 20 minutos era pouco, mas para finalizar aqui, por que a gente trata isso pré e durante a execução? Porque da mesma forma que você pode construir toda essa tese ali na hora de você ajuizar essa ação,
no curso ali da execução, isso também pode ser importante para definir a tua estratégia. Então, o pré-ajuizamento é importante a construção da estratégia, certo? Para você já ter uma execução bem encaminhada. E às vezes, se você está com uma carteira de crédito ali um pouco mais estressada, esse tipo de ferramenta também vai auxiliar você a conseguir traçar estratégias para resolver essa carteira que está há um pouco mais de tempo ali tomando teu tempo, né? Então, essa parte de esgotamento judicial, você consegue vencer ali na execução e ter um ajuizamento muito mais assertivo também a partir dessa análise inicial. Bom, pessoal, é isso. Esse finalzinho aqui acabou ficando um pouquinho corrido, mas acho que a mensagem que fica aqui para fechar é muita atenção aí para o pessoal de cobrança nessas ferramentas tecnológicas, tá? Isso daí está ajudando muito nessa parte de extensão de responsabilidade para conseguir recuperar carteiras que antes a gente dava como perdido. Obrigado aí, pessoal, pela atenção e boa feira para todo mundo.